caso de Jason in Hell. A história que você vai ouvir aconteceu em um tópico relativamente famoso do Reddit. O usuário r/Jason in Hell, no dia 28 de outubro de 2016, postou no tópico Relationship Advice, algo como conselhos sobre relacionamento, sua história, onde o título era: Eu estou com dificuldades em lidar com minha esposa, pois ela me traiu com o nosso vizinho. Jason narrava como foi o seu último ano e todas as terríveis coisas que ele teve de passar. Atualmente, o post original foi apagado e só é possível acessá-lo através do Wayback Machine. Porém, eu fiz a tradução do texto, que lerei nesse vídeo. Já de antemão, peço a você que, caso encontre problemas na localização que tentei fazer do texto, deixe seu comentário abaixo que ficarei feliz em realizar as devidas correções. Eu estou com dificuldades em lidar com minha esposa, pois ela me traiu com o nosso vizinho. Eu descobri que minha esposa estava me traindo há um ano. Fiquei com ela unicamente por causa dos nossos filhos, mas nunca consegui tirar isso da minha mente desde então. Já fazem 476 dias desde quando confrontei ela sobre isso. Como eu sei? Porque toda vez que eu me lembrava disso, eu dizia: fazem apenas tantos dias, talvez não pense nisso amanhã. Contando do começo, eu comecei um novo projeto no trabalho e isso me deu novas responsabilidades. Eu estava trabalhando pra caramba, mais de 60 horas por semana, e estava visivelmente estressado. Foi em maio de 2015 que eu percebi que ela colocou uma senha em seu telefone. Quando perguntei a ela o motivo, ela me disse que estava planejando meu presente de Dia dos Pais e não queria que eu estragasse a surpresa. Uma semana depois, ela veio e me contou que se sentia culpada de esconder um segredo tão grande de mim e me contou que ela contratou o nosso vizinho, um empreiteiro, para construir um escritório na nossa casa, para mim, como tal presente. Eu achei muito estranho ela dizer que se sentia culpada sobre isso, pois em nossos 6 anos juntos, ela nunca disse que se sentia culpada por algo e insistia em dizer que não tinha nenhum arrependimento em sua vida. O tempo passou, o telefone dela continuava sob senha e as coisas não pareciam certas. Eu vi ela usando o telefone e rindo para si mesma várias e várias vezes. Porém, quando eu perguntava o que estava fazendo, ela sempre dizia nada e deixava seu telefone de lado. Então, em uma manhã, eu esperei ela ir tomar banho e peguei seu telefone antes que ele solicitasse senha. Eu fui nas suas mensagens e vi que ela estava conversando com o nosso vizinho, dizendo: Eu estou coberta de chantilly. Quer provar? Não haviam nenhumas outras mensagens para o vizinho. Porém, eu descobri depois que ela configurou seu celular para que, de tempos em tempos, todas as mensagens fossem apagadas. Eu me senti muito desconfortável com isso, mas sabia que ela tinha um senso de humor bem pervertido e pensei que ela jamais faria algo para me machucar. Mais tempo passou e o vizinho ficava mais tempo ainda em nossa casa. Porém, o escritório era construído cada vez mais devagar. Eu não tinha nada a fazer exceto pensar que algo ali não parecia correto. Então eu comecei a checar a localização dela com o Google Timeline. Foi aí que eu descobri que haviam grandes espaços vagos no histórico de GPS dela, e isso porque ela desligava a tal função do aparelho. Avançando para julho, e nesse ponto a paranoia estava me deixando louco, então eu disse a ela que precisava instalar um novo antivírus em seu celular. Enquanto ele estava desbloqueado para mim, eu instalei um aplicativo antifurto para que eu pudesse ligar o GPS remotamente e ativar o sistema de backup para ler todas as mensagens de texto desde então em meu computador. No dia seguinte, minha mãe havia nos pedido para ficar um pouco com meus 2 filhos, então minha mulher deixou-os com ela e tirou o dia para si. Eu acompanhei as ações da minha esposa lá do meu trabalho enquanto ela passava o dia todo tentando se encontrar com meu vizinho, sem conseguir, já que ele estava ocupado com outra empreitada. Naquela noite, nós pegamos as crianças na casa da minha mãe e fomos jantar com o vizinho, sua namorada e seu filho. A namorada dele disse que gostaria de ver Magic Mike XXL. Eu disse que seria uma boa ideia, então, que eu ficasse com as crianças para que minha esposa e ela pudessem ir. Então elas foram e eu e meu vizinho voltamos para minha casa, para que assim as crianças pudessem jogar videogame juntas. As crianças foram para o quarto do meu filho jogar alguns jogos e eu e o vizinho ficamos sentados no sofá, um de frente para o outro. Foi nesse momento que minha esposa começou a mandar mensagens para ele. Ela estava descrevendo atos sexuais que gostaria de fazer com ele, ao que respondia de forma recíproca. Ela disse para ele verificar seu Snapchat e, ao mesmo tempo, eu recebi a mesma foto dela se masturbando no banheiro de shopping. Eles continuaram conversando, tentando decidir quando eles poderiam se encontrar para transar de novo. Eles decidiram que seria na segunda-feira, após eu ir para o trabalho. Então, na minha cabeça,
Eu já havia planejado fingir que saía de casa e daria meia volta para pegá-los no flagra. Porém, eles disseram, um para o outro, que se amavam. E eu me segurei. Me segurei para não pular em cima dele e acabar com isso ali. Mas eu me contive e continuei a ler a conversa que se desenrolava na minha frente. Então, ele disse para ela, você é minha garota agora. E ela respondeu, sempre fui. Sendo finalizado por ele com e sempre será. Minha esposa e a namorada do vizinho chegaram do cinema e eu pedi a elas, educadamente, que se sentassem, por favor. Eu então pedi às crianças que ficassem no quarto do meu filho e fechei a porta. Eu voltei para a sala e confrontei minha esposa e o vizinho. Eu disse, então vocês dois se amam, né? Minha esposa entrou em modo negação completa e a namorada do vizinho começou a bater nele. Eu perguntei à minha esposa se ela estava trocando mensagens com ele e ela disse não. Então, eu mostrei a ela as mensagens deles. No que ela admitiu, mas disse que foi a primeira vez que eles foram tão longe assim. Então, eu perguntei se ela o enviava fotos, no que ela negou. Foi aí que eu mostrei aquela foto. Ela admitiu, mas disse que era a primeira vez. Eu perguntei a ela se eles já haviam transado e ela disse que não. Como eu não esperei para pegá-los no flagra, eu não tinha prova de que ela estava mentindo. Então esse tópico não foi resolvido. Eu disse a ela então que eu estaria deixando-a. Ela disse que se eu fizesse, jamais veria meus filhos de novo. Ela planejava usar o fato de que eu tentei suicídio no colégio para provar que eu não era apto em cuidar dos meus filhos. Ela insistia em falar de que era minha culpa por estar tão ocupado com o trabalho e estressado, e que ela só queria alguém para conversar. Foi aí que ela me deu um ultimato para decidir o que eu faria. Se eu não fizesse, ela faria por mim. A namorada do vizinho começou a defender os dois, dizendo que talvez não fosse nada sério, já que eles não haviam feito sexo, e que eu e minha esposa éramos perfeitos demais para deixar isso nos separar. Os dois foram para a casa deles, e eu e minha esposa discutimos pelo resto da noite a respeito do que nós faríamos. Nós fomos dormir em camas separadas, sem resolver nada. Nós ficamos indo e voltando nesse assunto durante todo o final de semana, até que finalmente decidimos nos separar temporariamente, enquanto nós decidimos o que queríamos. Eu fiquei na casa e ela levou as crianças para a casa da mãe dela. Naquela segunda-feira eu fui trabalhar e recebi uma mensagem dela no meio de uma reunião com meu chefe. Nela, ela dizia que tinha explicado as coisas para nossos filhos, porém, eles estavam bem chateados e eu teria que explicar para eles também. Quando cheguei em casa, eu encontrei meus filhos chorando. Ela disse para eles que nós teríamos de nos mudar porque o papai estava bravo com a mamãe. Quando meu filho disse que queria ficar comigo, ela disse que ele não podia. Meu filho então disse que se a mamãe teria que se mudar porque eu estava bravo com ela e que ele também deveria se mudar, então eu provavelmente estava bravo com ele também. Minha filha começou a chorar porque o irmão dela estava chorando também, já que eu não acho que ela era velha o suficiente para entender o que estava acontecendo. Foi nesse momento que eu percebi que ela iria carregar as crianças para um inferno se eu a deixasse. Então, eu engoli meus sentimentos e implorei para ela ficar. Ela concordou, porém insistiu para que eu me desculpasse com o nosso vizinho, já que, como nossos filhos eram bons amigos, nós teríamos que manter a relação com ele. Eu odiei isso, mas fiz. De todo modo, nós ainda saímos com eles de vez em quando, e eles costumam vir em nossa casa para aniversários ou outras festas. Eu era capaz de fazer qualquer coisa pelos meus filhos, inclusive me comportar civilizadamente. As coisas se acalmaram por um tempo. Eu ainda penso nisso constantemente. Eu me preocupo sobre como posso fazer para que eu não a faça infeliz e estimule outra traição. Quase um ano após o primeiro incidente, por volta do Dia dos Pais de novo, ela enviou fotos para ele novamente. Ela disse que foi sem querer, que na verdade ela ia enviar para mim. Eu não acredito totalmente nela de qualquer forma, mas ignorei. Atualmente, fazem 4 meses que esse assunto está adormecido. Porém, eu ainda penso nisso constantemente. Isso pode soar estúpido, mas acho que tem uma parte no meu cérebro que eu não consigo desligar, que está sempre pensando. Eu sou acostumado a usar ela para resolver problemas de programação e isso me faz ser muito bom no meu trabalho. Mas desde esse evento, a única coisa que penso é nele e nela e se eu fiz a coisa certa mesmo. Eu não estou mais rendendo tanto no trabalho e sinto como se não tivesse dormido nos últimos meses. Eu temo que, após todo esse tempo, e o fato de que eu implorei para ela voltar faça com que um pedido de divórcio de minha parte a deixe ainda mais rancorosa comigo e com meus filhos. Eu sinto que eu me coloquei tão fundo num buraco que eu não conseguirei sair dele.
Eu nunca falei pra ninguém sobre isso. Eu não quero falar com minha mãe sobre isso, pois faria ela tratar minha esposa diferente, e eu não quero as duas brigando mais do que elas já brigam. Eu tentei falar sobre isso com um amigo, mas o conselho dele foi confiar em Deus. Isso não é um conforto muito grande pra mim, já que sou ateu. Não tenho ideia do que fazer com meus sentimentos e como seguir em frente. Esse post foi bem comentado na época, chegando a ter 260 upvotes e mais de 200 comentários, onde as pessoas diziam coisas como: eu não acredito que você ficou com ela, eu não acredito que você implorou ela para ficar, e eu não acredito que você se desculpou para o seu vizinho. Você está tentando passar por tudo isso sozinho e deveria procurar ajuda o quanto antes possível. Você devia ter feito isso há muito tempo. As ameaças à sua esposa não deveriam ter nenhum peso até que você obtivesse uma opinião legal a respeito do seu divórcio. Você não estará fazendo a seus filhos nada de bom ficando num casamento fundado em mentiras, infidelidade e agressões diretas. Ela fez você se desculpar pro seu vizinho. E você fez isso? Qual é, cara? Você não pode honestamente dizer que vê algum futuro vindo disso que não seja um inferno na terra para você. Para o seu bem e o bem dos seus filhos, procure um advogado o quanto antes possível. Uau, situação complicada, mas não vai ficar melhor a menos que você a deixe. As crianças estarão bem melhores se elas não estiverem nessa situação tão tóxica. Caralho, cara. A maioria das pessoas, alguns de forma polida e educada, outros de forma agressiva, disseram para ele ir atrás de um advogado e dar início ao processo de divórcio. No dia 1º de novembro de 2016, Jason in Hell voltou ao Reddit e atualizou o seu caso. Atualização. Vou ouvir o aviso de vocês. Ao invés de tentar reparar algo que ela não quer reparar, ela se recusou a buscarmos aconselhamento profissional várias vezes no passado, antes mesmo de toda essa situação. Eu vou ir embora com meus filhos. Eu vou me encontrar com meu advogado na semana que vem. Muito obrigado a todos por me ajudarem a perceber o quão idiota eu fui. Muitas pessoas o estimularam a fazer isso, dizendo que tudo acabaria bem e que ele estava fazendo a coisa certa. Que bom pra você e boa sorte. Lembre-se de que a vida depois disso tudo vai ser muito melhor para você e para os seus filhos. Deixe essa esperança continuar levando você quando as coisas ficarem difíceis. Nós conseguimos de novo, pessoal. Abraço grupal. Porém, ninguém poderia esperar pelos eventos que marcariam a vida dos envolvidos nessa história. No dia 21 de novembro, 20 dias após a primeira atualização, Jason voltou ao Reddit para mandar mais informações sobre como andava a vida. Porém, dessa vez, não havia nem felicidade e nem esperança em seu relato. Eu gostaria de dar meus sinceros e cordiais agradecimentos pelos conselhos que vocês me deram e a ajuda que eu recebi aqui. Ninguém poderia prever a tragédia que resultaria o pedido de divórcio. Vocês fazem um excelente trabalho para aqueles que precisam de ajuda e eu espero que continuem fazendo isso no futuro. Junto ao post dele, havia um link para uma matéria de um jornal que narrava o acontecimento. Tudo ocorreu 4 dias antes da última atualização de Jason no Reddit. Brandy Worley, a esposa de Jason, assassinou seus 2 filhos e depois tentou suicídio, 2 dias após Jason dizer que queria se divorciar. Porém, ela não conseguiu se ferir fatalmente e o socorro conseguiu chegar a tempo para tratar das feridas dela. No dia em questão, não só Jason estava dormindo no porão da casa, como a mãe da garota também estava na residência. De acordo com um dos promotores do caso, Joey Buzzer, ela estava mais voltada a matar seus filhos do que se matar. Quem entrou em contato com o 911, inclusive, foi a própria Brandy. A gravação foi usada contra ela como prova, já que nela é possível ver a mulher confessando os crimes. Montgomery County 911, where's your emergency? 203 South Madison Street, In what town? Darlington. Hey, what's going on there? I just stabbed myself and I killed my 2 children. You stabbed yourself and killed your 2 children? Mm-hmm. Okay, and what's your name? Brandy Worley. And what caused you to do this today? My husband wanted a divorce and wanted to take my kid. I won't let him have my kid. Okay, and how old are your children? 7 and 3. 10 and 3?
7. 7 and 3. Após os eventos daquele 17 de novembro de 2016, Brandy Worley foi socorrida e levada ao hospital. Logo após, foi presa e em 2018 sentenciada a 120 anos de prisão, onde está lá até hoje. Uma campanha no GoFundMe foi feita para arrecadar fundos para Worley. Deixarei o link dela aí embaixo para vocês poderem acessar, porém, atualmente, ela está fechada. A campanha conseguiu arrecadar mais de $50 mil. E há, inclusive, nessa página do crowdfunding, um design do que seria um monumento em homenagem aos 2 filhos de Jason. Atualmente, eu não consegui encontrar muita coisa sobre o Jason, porém, eu espero que ele seja saudável e bem, onde quer que esteja. Mas mais ainda do que isso, que algum dia ele consiga a paz que tanto procurava. Muito obrigado por ver esse vídeo. Ele foi inspirado no canal dos Estados Unidos chamado Nexpo. Aconselho que, se você gosta desse tipo de conteúdo e sabe inglês, acesse o canal dele. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Até uma próxima.